Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana do Meio Ambiente, Sustentabilidade Agenda 2030, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Este evento tem como objetivo envolver a sociedade em um debate interativo em que o conhecimento e a suspensão e a sensibilize quanto ao seu papel na preservação do meio ambiente. Eu sou Andréia Ferreira, atualmente estagiária no programa e também aluna do curso de Turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Estarei presente durante esta manhã, conduzindo o evento, juntamente com a professora Kelly dos Santos Alves, a coordenadora do programa, e o professor Wellington Ribeiro, mestrando em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental pela UFOP, e também com toda a equipe de coordenação do evento. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e os palestrantes ao fim da palestra, para participar, basta escrever sua pergunta ou comentário no chat, que nossa equipe está repassando ao mediador. Por favor, mantenham a câmera e o microfone desligados para um bom andamento do evento. A nossa primeira atividade dessa manhã é a palestra do Dr. Felipe Nunes, mediada pelo mestre Adriano Scarpa, ex-aluno do programa, com o tema Mudança do Clima e Uso da Terra, Desafios e Oportunidades. Então, dando início, eu gostaria primeiro de apresentar o nosso convidado, o nosso palestrante, Dr. Felipe Nunes. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em avaliação ambiental no setor de petróleo e gás pela Universidade Federal de Campinas, mestre em análise e modelagem de sistemas ambientais pelo FMG, e doutor em Meteorologia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa. É atualmente coordenador do Centro de Inteligência Territorial. O nosso mediador, engenheiro mestre Adriano Scarpa, é analista de projetos Plantar Carbon e diretor de Sociedade Mineira de Engenheiros. É mestre em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental pela UFOP, pós-graduado em Engenharia e Segurança, trabalho pela PUC e graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade FUMEC. Possui experiência na área de mudança do clima, sustentabilidade, participando de projetos de geração de créditos de carbono, precificação de carbono, financiamento climático, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, economia circular e valorização de serviços ecossistêmicos, em diversos setores industriais. Agora eu passo oficialmente a palavra ao palestrante Dr. Felipe Nunes para a sua explanação. Bom dia a todos. É com muita satisfação, né, que eu recebi o convite para participar, né, por meio dessa palestra nessa semana tão importante, porque faltou aí talvez no meu currículo que eu enviei, né, que eu fui funcionário da Fundação Estadual do Meio Ambiente, né, quase 10 anos, né, e eu fiquei muito satisfeito quando recebi o convite para, né, tratar aí aqui de assuntos, né, extremamente relevantes, né, com a contribuição da ciência, na parte de mudança do clima, sustentabilidade, mas também fazer aí uma justa homenagem a alguns colegas, né, da FEAM, né, que, né, participaram aí dessa jornada acadêmica, né, e também a satisfação, né, de poder, né, conviver ou mesmo participar, né, junto com alguns colegas aí da FEAM, em especial Caio, né, nessa trajetória aí de luta, né, para realmente atingirmos um padrão de qualidade ambiental, né, de proteção ambiental que nos garanta um bem-estar social e econômico. Então, a partir só essa breve introdução, agradeço a todos aqui da mesa. Tá? Vou iniciar aqui a palestra, que tem um objetivo claro, né, de dar né, uma visão, né, sobre a mudança do clima, né, e o uso da terra, as suas ligações, mas também, né, deixo aqui à vontade para que os participantes, né, possam interromper para a gente fazer um debate aí, né, frutífero. Eu gostaria de compartilhar minha tela, não sei se eu sou o host aqui já. Acho que sim, né? Estão vendo a minha tela? Já está visível. Já está visível? Já.
Isso, tem um monte de apresentação. Tá, joia. Então, gostaria aqui de falar brevemente, né, sobre, né, essa grande ameaça, e desafio que a gente está atravessando, que é a mudança do clima e sua ligação com o uso da terra, né? A gente pode até inverter o título, falando uso da terra e mudança do clima, principalmente no Brasil, né? Mas nós temos à frente vários desafios, mas também nós temos oportunidades, como eu gostaria de apresentar. Primeira coisa, o que está mudando, né? Há muita confusão, eu diria, né, na mídia. Muitas vezes não temos uma mídia especializada, né, com um traço mais técnico, científico, e isso tem efeitos na nossa sociedade, né? E agora tem uma vertente também que tem, né, ganhado espaço, né, que é a questão dos céticos, né, da mudança do clima. Então, o que que a gente está falando quando a gente está dizendo que o clima está mudando? Não é o tempo, né? A gente escuta falar que não, o tempo está louco, né? O tempo está mudando muito. O tempo são as condições, né? Os elementos meteorológicos ali do momento, né? Temperatura do ar, né? Umidade relativa, precipitação, né? Isso é muito dinâmico, né? A natureza, né? E todos os ciclos, né? Atmosféricos estão interligados ali para que essa equação, né, de diferenças, mudanças ocorram de uma maneira que, né, suporte, vamos dizer assim, a vida na Terra. E esses padrões, né, eles se mantêm, de certa forma, no tempo com alguma regularidade. E é isso que nós chamamos de clima, né? Nós estamos falando de clima quando a gente fala de elemento estatístico, é a precipitação média de uma região, né? A temperatura média de uma região, a gente trabalha com médias, desvios padrões, e sempre ligado a uma região. Então, por exemplo, a gente usa, né, no Brasil diferentes classificações climáticas, uma das é a de Köppen, né? Então, o que está mudando? Não é o tempo que está mudando, não é porque ontem choveu muito, né? Ontem teve uma reviravolta, é porque as médias, né, os padrões que nós conhecemos, estudamos, observamos, estão se alterando. Isso a gente chama de mudança do clima. Tá, mas aí o clima sempre mudou, né? Já tivemos eras glaciais, o próprio, né, os próprios movimentos, né, da Terra, né, ao redor do Sol, ao redor dela mesma, a angulação, né? Tudo isso tem alteração no clima e o clima sempre mudou, né? Então a gente tem hoje, né, um grande painel de especialistas e cientistas que, né, trabalham toda a compilação de tudo que a ciência já se debruçou nos últimos anos, e a gente vê que o clima sempre mudou. Só que nós estamos vendo um padrão, né, nos últimos anos, principalmente após a Revolução Industrial, que tem se acentuado de uma maneira não prevista, né, pelas séries históricas. E isso tem causado uma série de impactos. Tá, mas o mesmo com a mudança do clima, em termos de temperaturas médias, precipitação média, nós ainda temos elementos que causam variações, né, no clima ao longo dos anos, né? Por exemplo, numa escala de décadas, né, que é a questão do El Niño, do Laninha, que é aquele aquecimento, né, resfriamento de algumas camadas ali marítimas que afeta muito, né, o clima, né? Então, em eventos de El Niño ou Laninha, né, o Brasil pode ter mais chuva, menos chuva em determinada região, e isso é um padrão cíclico, mas que também tem se alterado com a mudança do clima, porque o clima, né, ele está interligado aí com vários outros fatores e outras regiões. O que acontece, né, no Oceano Atlântico vai ter repercussão, né, no Pacífico, e por aí vai, em função das correntes marítimas e outras interligações que a gente conhece bem do clima. Tá, mas... Felipe, Oi. se você quiser colocar no modo tela cheia, também pode facilitar. Não está para a gente aqui em tela cheia, não. Não está em tela cheia? Para mim está em tela cheia. Está aparecendo a tela cheia, mas aparece a visualização do próximo slide. Aí diminui um pouco a visualização. Ótimo, perfeito. Voltou. Assim é melhor? Penso que sim. Está melhor aí, Andréia?
Eu É acho que que para mim aqui tá melhor. não tá em tela cheia, mas para você está melhor, ok. Eu penso que sim. Para mim aparece melhor assim. Então, joia, vamos seguir assim. Então, e qual o papel da influência humana, né, nessa mudança do clima, né? E aí, né, uma charge aqui que mostra, né, o clima está louco, né? Sim, só o clima, né? Nosso padrão, vamos dizer assim, né, de produção, consumo, né, muitas vezes, né, pode ser ligado aí, né, a uma questão de até mesmo predatória, né, onde os recursos naturais precisam ser exauridos de toda maneira, né, e é interessante também como a gente lida com os resíduos, né? A gente acha que se pôr fogo neles eles somem, né? A gente acha que se jogar no rio ele vai sumir também. Não, assim não funciona. E tudo isso está ligado, né, com o padrão de uso dos recursos naturais e o clima, né, é afetado de alguma maneira. E quais são os setores que estão envolvidos, né, na mudança do clima? São vários, basicamente a economia toda, né? O setor de transportes, ao emitir, né, gases de efeito estufa, né, de combustíveis fósseis, setor de resíduos, a indústria, o uso da energia, né, os incêndios florestais, o desmatamento, né, e a gente tem uma série de fontes de emissões de gases de efeito estufa que contribuem para a mudança do clima, pois estamos alterando a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, e nós vamos dar aqui uma atenção especial aos incêndios florestais e desmatamento por conta de ser um setor relevante, né, para o Brasil e principalmente a sua capacidade de gerar emissões de gases de efeito estufa. Tá? Tá, e o que a ciência tem nos dito, né, sobre a mudança do clima? Olha, se a gente for olhar o que todo o compilado, vamos dizer assim, todo o estado da arte que é lançado de tempos em tempos pelo painel de especialistas e cientistas do IPCC, a gente tem algumas conclusões importantes, tá? Lastreadas na ciência, que o aquecimento global é inequívoco, ou seja, a Terra está se aquecendo, tá? Quando eu falo a Terra, é o planeta. Também temos mensurações aí, né, do componente da superfície terrestre, né, em mar, oceanos, né, atmosfera e também, né, na Terra. A causa humana é apontada com uma chance de mais de 95%, né, de probabilidade. A ciência trabalha, principalmente na abordagem bayesiana, né, com o conceito de probabilidade. A ciência não é a verdade, né, é a busca pelo conhecimento, é a busca por essa tal verdade. Mas se a gente colocar que vai ter uma bolha econômica nas bolsas amanhã com a chance de 95%, aí o mundo quebra, né? Então, assim, a gente precisa levar em conta que a ciência ela traz, né, uma série de elementos, né, para a gente testar, comprovar, né, e colocar de forma transparente que a causa humana sim, né, uma grande influência no clima. E a mudança do clima ela tem cerca de 97% de consenso científico. O que é isso? Cerca de só de 3% dos papers, dos artigos que saem, né, são, vamos dizer assim, se contrapõem à visão de que o ser humano é o principal causador da mudança do clima. E eles não deveriam ocorrer? Claro que deveriam. Acho que a ciência ela tem essa capacidade, né, de ser transparente, você tem que publicar através dos seus pares, né? Os seus pares, outros cientistas têm que revisar o seu trabalho, e isso é importante que haja controvérsias, né? Mas se a gente fala que a gente tem 97% de consenso científico, é um número também bastante forte, né? Tá, e o que a gente tem visto, né, de aumento desses gases de efeito estufa? Olha, apesar de todos os esforços, né, declarações, conferências, as emissões estão aumentando, tá? E apesar das cartas de boas intenções, estamos caminhando para um cenário que a gente está a mais ou menos 3 a 5 graus de temperatura média em elevação, ou seja, não é que vai ficar 5 graus mais quente. Em média, vai ficar 5 graus mais quente, porque os extremos ficam mais elevados ainda. E os custos da gente não fazer nada são maiores do que os custos de reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Tá? Isso é o que nos diz o último relatório do IPCC,
tá? Que é esse painel de cientistas do mundo inteiro, que se debruçam sobre todos os estudos aí que possuem, vamos dizer assim, lastro científico do mundo. Tá, e os impactos, como que isso está sendo sentido, né, no planeta? Olha, os eventos climáticos estão ficando mais frequentes e intensos. A gente não precisa ser cientista para ver isso também, não. Né? É só a gente acompanhar as gerações aí, né, e também a frequência que esses eventos têm ocorrendo, principalmente as precipitações muito intensas, né, em curto período de tempo. O preço dos alimentos e a segurança hídrica está fortemente pressionado. Por quê? Porque um clima em constante alteração está pressionando, né, todas as técnicas e a capacidade que temos de gerar, vamos dizer assim, alimentos, né, e segurança hídrica. E a mudança do clima, no final, ela é um grande multiplicador de ameaças e riscos, tá? Que a gente pode ver ao longo aí dos sistemas físicos, biológicos e humanos. Tá, e aí, para a gente não colocar isso de uma maneira globo, né, no planeta, a gente não se encaixa muito, né? Mas a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, a FEAM fez em 2015 um estudo de vulnerabilidade às mudanças climáticas, mostrando os municípios, as regiões mais vulneráveis, que têm maior impacto, inclusive mensurando esse impacto, né? Belo Horizonte fez o mesmo em 2016, porque a gente precisa entender que o clima está mudando, sim, para o planeta, mas ele muda de uma maneira diferente para cada região. Tá, esse último relatório que eu trago para vocês é do IPCC, é o 5º relatório, né, que faz esse compilado de todos os artigos científicos e estudos. Ele sai mais ou menos 6 em 7 anos, tá? O último é de 2014, né, a pandemia, né, realmente afetou, mas a gente tem alguns relatórios intermediários. O IPCC, a ONU pediu ao IPCC para atualizar esses dados, principalmente para o acordo, né, após o Acordo de Paris em 2015, porque todas as nações se comprometeram a vamos segurar o aquecimento global a 1,5 graus de temperatura média. Lembrem que eu estava falando que a gente está indo para um cenário de 3 a 5 graus. Tá, então vamos revisar isso, né? Os cientistas se debruçaram sobre isso e viram que a situação realmente estava muito próxima de um limiar que não dá mais para retornar a uma trajetória de esse limite a 1,5 graus. Nós já estamos em mais ou menos 1 grau, tá? Que está a mais do que o período histórico, a temperatura média. E nós estamos muito próximos agora, né? E há uma probabilidade muito grande, já infelizmente, da gente não conseguir segurar esse 1,5 graus que foi prometido, né? E o 6º relatório do IPCC, que é muito esperado, porque traz esse compilado de tempos em tempos, está previsto para 2022, em junho de 2022. Mas a pergunta é, será que vai mudar alguma coisa? Eu acredito que não. A mensagem-chave é a mesma, porque a ciência sempre se debruça sobre todo o estado da arte, né? Então, ao longo do tempo, nós não temos visto grandes mudanças de entendimento, né? Seja nas observações do clima, seja na modelagem, né? Prevendo cenários que nos indiquem que a situação está, vamos dizer assim, melhorando. E principalmente para o Brasil, no setor de uso da terra, nós temos visto aí, né, recordes e recordes de desmatamento, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica, aqui mais perto da gente, né? E por que falar de floresta, falar de uso da terra é tão importante? Oi? Me chamaram? Não, né? Por que o uso da terra é tão importante para o Brasil, em especial, Minas Gerais também, né? Porque tem grandes estoques de carbono associados à vegetação e ao solo, que quando você queima, desmata e muda aquele padrão ali estabelecido ao longo de milhares de anos, você está lançando na atmosfera grandes quantidades de gases de efeito estufa. E hoje, no Brasil, o setor de mudança de uso da terra, né, se você comparar historicamente, ele já foi realmente, né, um grande emissor, tá, em disparada, né, por exemplo, essa linha verde aí ao longo do tempo, desde 1990 até 2018, e teve uma queda brusca, né, a partir aí de 2004, com a redução considerável, né, do desmatamento,
Nos últimos anos, principalmente a partir de 2012, né, com o novo Código Florestal, a gente tem visto esse setor crescer novamente. Se você somar aí o setor de agropecuária, né, junto com a mudança de uso da terra, que é basicamente o desmatamento e degradação da vegetação nativa, nós estamos falando de mais de 70% das emissões brasileiras. Tá, e quanto carbono a gente ainda tem para emitir, vamos dizer assim, né? Porque o Brasil ainda tem uma visão, né, infelizmente, não alinhada com a ciência, de que o desenvolvimento, para ocorrer, ele precisa ampliar suas fronteiras, né? Ele precisa urbanizar, ele precisa ampliar as fronteiras agrícolas, ele precisa desmatar. E o que a gente vê é que a gente tem hoje um Código Florestal que essas áreas, por exemplo, em vermelho do mapa, eles representam as áreas que têm menos vegetação nativa do que deveria ter pelo novo Código Florestal. Novo não, porque é de 2012, né? É porque ele foi revisto, né? Mas, e temos várias áreas em verde, né, ao longo do território, principalmente ali no norte de Minas Gerais, que os proprietários rurais têm mais vegetação do que exige a lei, tá? Isso é muito bom nessas áreas. Agora, se a gente não tem uma valoração dessa floresta em pé, o que pode acontecer? Nós podemos, os proprietários rurais podem legalmente derrubar essas florestas, colocar em pastos, por exemplo, emitir esse gás de efeito estufa, porque eles estão acima da lei. Ou seja, se a gente não tiver uma proposta nacional, né, brasileira ou estadual, que valore, né, que dê valor econômico às florestas em pé, nas propriedades rurais, o Brasil pode acentuar ainda mais a sua emissão de gás de efeito estufa do setor de uso da terra, tá? Que já é hoje cerca de 70%. E aí, recentemente, tá, tudo isso, pessoal, é feito a partir de modelagem espacialmente explícita, né? É uma série de ferramentas computacionais que a gente usa, né, para calcular, por exemplo, esse balanço do Código Florestal para o Brasil inteiro, para cada propriedade rural. E o Brasil, recentemente, né, atualizou seu compromisso, né, todas as nações fizeram compromissos voluntários, tá, para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, né, e o Brasil atualizou a sua linha de base, os seus fatores de emissão com base, né, nos relatórios. E, infelizmente, o que a gente viu, né, em publicamos recentemente, é que o Brasil estava colocando uma carta de intenções atualizada que ele poderia emitir mais no setor de uso da terra, ou seja, poderia desmatar mais, e mesmo assim ele estaria, né, cumprindo o seu objetivo, porque ele mudou a sua forma de cálculo das emissões, tá? Isso a gente publicou esse ano. E, inclusive, algumas pessoas, né, alguns jovens entraram, né, com processos, né, judiciais para que o governo brasileiro não quebre o acordo que fez, né, em Paris para reduzir as suas emissões, porque o acordo prevê que os compromissos são voluntários e designados pelos países, mas eles precisam ser renovados ao longo do tempo, tá? E não podem ter retrocessos, né? Ou seja, não pode chegar e falar que vai reduzir em 50%, depois falar que vai ser 20%. Né? Então, uma série de pessoas e organizações não governamentais, né, utilizaram os dados para questionar o governo, né, em relação ao que se pretende fazer de compromisso para a redução de emissões de gás de efeito estufa, principalmente no desmatamento. Tá, e a gente fica falando muito de desmatamento como se isso fosse desacoplado do setor agrícola, né, do agronegócio, por exemplo, brasileiro. E nosso grupo de pesquisa, né, na UFMG, lançou agora, né, mês passado, um estudo que mostra, né, já que todo desmatamento já ocorrido, verificado, né, mensurado ali no sul da Amazônia, ele está interferindo negativamente na produtividade agrícola, principalmente soja e carne, tá? Por quê? Porque no primeiro momento, quando você desmata, você pode até ter um ganho ali de chuva na região, porque você está lançando aerossóis, né, e material particulado ali na atmosfera que contribui à precipitação. Mas isso no curtíssimo prazo. A partir já de alguns anos, né, e aí você já vai simulando também isso para o futuro, você tem uma perda considerável e tem uma redução
de chuva aí que pode chegar até menos 60 milímetros por ano. Isso é muito relevante quando você depende muito da irrigação, principalmente, né, na cultura da soja, né, e também os pastos, né, hoje são muito dependentes da chuva para a sua produção. E a questão é, nós vamos ter que investir pesadamente em irrigação, porque nós estamos desmatando e reduzindo o padrão de chuvas e afetando a nossa produtividade. Ou seja, é um próprio tiro no pé, né? Ao expandir a fronteira agrícola, nós estamos diminuindo a nossa produtividade, sendo que temos várias áreas aí de pastagem degradada que poderiam ser recuperadas para utilização e aumento da produtividade. Essas perdas podem chegar até mais de $1 bilhão por ano, tá? Principalmente nessa região ali muito produtora de soja, ali em Mato Grosso, Rondônia, então, Tocantins. E no meio do ano passado, nós fizemos uma publicação, né, que teve uma grande repercussão, né, que saiu na Science, que a gente aponta, né, o título do artigo era as maçãs podres do agronegócio, onde a gente fez uma grande análise, né, de bancos de dados geográficos para mostrar para 815 mil propriedades rurais na Amazônia, tá, e no Cerrado, onde tinha um desmatamento e o desmatamento potencialmente ilegal, ou seja, né, onde não tem vegetação nativa suficiente conforme a legislação. E a gente linkou isso às exportações, né? Então, por exemplo, há uma mensagem importante desse estudo que 2% das propriedades, né, rurais ali analisadas são responsáveis por 62% do desmatamento potencialmente ilegal. E isso contribui para que cerca de 20%, pelo menos 17% das exportações de soja e de gado estejam contaminados com desmatamento, né? E por que isso é importante, né? E a gente fez essa ligação para a União Europeia, principalmente pelo acordo Mercosul que está sendo estruturado. Por que isso é importante? Porque agora os países, vamos dizer assim, europeus ou desenvolvidos, estão também começando a ser criticados, porque eles estão, né, importando desmatamento. Eles se colocam muitas vezes como vanguarda ambiental, lançam planos econômicos que chamam de planos verdes, né, Green Deal, só que, na verdade, eles estão simplesmente alocando o problema e alocando o desmatamento fora, ao pressionar e aumentar muito a demanda por commodities agrícolas, que eles notadamente sabem também que há contaminação por desmatamento, né? Ou seja, estão investindo, estão demandando recursos, né, que estão levando ao desmatamento. E a mudança do clima para o globo como um todo, não é só um país, né? Então, eles também agora estão buscando assumir, estão sendo pressionados a assumir as suas responsabilidades. E agora, mais recentemente, né, 2 meses atrás, nós lançamos, por exemplo, uma ferramenta, né, científica de apoio, né, ao governo do estado do Pará, que é a plataforma Selo Verde, onde nós podemos rastrear os produtos livres de desmatamento, tá? Seja soja ou seja a carne bovina, porque muito se diz que é muito difícil rastrear, e a gente usou uma série de ferramentas, né, tecnológicas e abordagens científicas, análises, né, baseadas em Big Data, para a gente, né, identificar e rastrear aonde que esses produtos estão passando e qual o rastro de desmatamento. Isso já está disponível, foi adotado pelo governo do estado do Pará, e hoje já é uma ferramenta, né, que a gente coloca, né, como ciência e tecnologia em apoio à tomada de decisão, né, uma pesquisa aplicada que mostra as propriedades rurais onde ocorre o desmatamento, a produção, e aonde essa produção, né, flui para que, quem sabe, a gente tenha num curto prazo, né, a determinação, seja por selos ou seja, né, por documentos oficiais que mostram que os produtos agrícolas de determinada região são livres de desmatamento. Outras oportunidades que eu elenco aqui, um estudo que a gente fez em 2019, o Brasil, se ele fizer uma inteligência territorial, ou seja, se ele tiver um planejamento para uso da terra de maneira eficiente, controlando e mitigando os impactos ambientais e
utilizando principalmente as áreas de pastagem degradadas, que em Minas Gerais todos conhecem, é só pegar a estrada e ver o tanto que nós temos de áreas degradadas mal utilizadas. Nós podemos fornecer biocombustíveis, principalmente para os países, né? Aqui no caso foi um relatório que a gente fez para a comunidade europeia, onde o Brasil poderia fornecer biocombustíveis para a substituição do diesel, por exemplo, né? Que é muito utilizado na União Europeia, para que as emissões de gás de efeito estufa desses países possam ser mitigadas e, ao mesmo tempo, a gente tenha, né, um controle ambiental e uma exploração mais racional do uso da terra, ou seja, é possível. Né? A gente poderia, por exemplo, sair de 33 bilhões, né, de litros aí, né, relacionados ao etanol para 51 bilhões, né, isso a partir de uma expansão planejada, controlada e mitigada, de modo a mitigar os impactos ambientais, principalmente não desmatar mais. E a gente também, né, pode valorar, né, os serviços ecossistêmicos. Né? Por exemplo, quando eu estava na FEAM, o IEF desenvolvia o Bolsa Verde, R$200 por hectare, para o produtor rural conservar a sua floresta em pé. Nós fizemos para a Amazônia, está considerando aí produtos florestais madeireiros, não madeireiros, e o controle da regulação climática, tem áreas que podem chegar até $700 por ano. Nós estamos numa taxa aí, né, de R$5,50, vocês podem calcular aí o tamanho de renda que pode ser utilizada ali para a gente valorar essas áreas muito ricas em biodiversidade e controlar o desmatamento por meios econômicos, né, de modo que seja menos vantajoso desmatar. Essa é uma linha, né, que a economia ecológica vem se debruçando. Em Minas Gerais, a gente tem muitas áreas ainda de valoração de ativos ambientais, principalmente floresta, né, em pé em propriedades rurais. Se a gente tem, né, toda uma inteligência territorial, né, um planejamento associado, nós podemos valorar toda essa área ali, né, que está demarcada em verde, para que os produtores rurais possam receber os seus serviços ecossistêmicos, né, pela sua floresta em pé. E isso pode ser colocado ao longo do tempo, de maneira que, ao cumprir os compromissos, Minas Gerais receba, por exemplo, aportes internacionais, recursos que estão disponíveis hoje para bons projetos. Também podemos não só valorar o que já a floresta em pé, para a gente não desmatar, né, mas também restaurar aquilo que já foi desmatado. A gente fez um estudo, né, por exemplo, para a área ali da Bacia do Rio Doce, né, que foi impactada, né, pela tragédia de Mariana ali também, e a gente chegou, né, a uma proposta de restauração florestal, cerca de 40 mil hectares, né, que valoriza aí os aspectos, né, de regeneração natural e biodiversidade, para que a gente possa receber recursos e colocar os investimentos nos locais certos que trarão os melhores impactos, ou seja, a gente pode utilizar melhor o uso da terra para restaurar aquilo que foi degradado e ainda receber, né, recursos pela absorção de carbono destas áreas. Isso também pode ser feito, né, de uma maneira regional, né, um estudo que a gente também lançou em 2017, mostrando áreas altamente prioritárias para a restauração florestal em Minas Gerais, que poderiam estar associadas a grandes captações de carbono e, com isso, receber recursos, né, para, vamos dizer assim, pagamento por resultados, ou seja, a gente investe em uma região, restaura ambientalmente, temos uma série de benefícios em relação a isso, e ainda por cima podemos monitorar os resultados em termos de carbono e receber recursos, sejam nacionais ou internacionais ou do setor privado, para continuar esses projetos de restauração florestal. Eu acho que eu já cheguei aqui no meu tempo, tá, pessoal? Eu coloco aqui as referências bibliográficas, tá, que foram utilizadas aqui nessa apresentação, para quem quiser se aprofundar mais, tá? Eu agradeço muito a oportunidade, tá, de apresentar, e estou aberto aqui a perguntas, sugestões, né, críticas. Agradeço a atenção de todos, e aqui estão meus contatos aqui para quem quiser mandar uma mensagem, algum questionamento, para a gente ampliar um pouco a discussão. Muito obrigado. Ótimo, Felipe. Nós que agradecemos.
Primeiramente, né, ainda não dei bom dia ao nosso público, então é um prazer enorme estar de volta ao programa de sustentabilidade socioeconômica ambiental da UFOP, no qual tive a honra aí de me formar no passado, né? Então, mesmo que de forma virtual, é sempre bom rever a turma e o pessoal do programa. Queria agradecer o convite aí também, em nome da professora Kerley. Felipe, foi muito boa a apresentação. Essa contextualização embasada na ciência, ela é muito importante, né, nos dias de hoje. A gente vê que a mudança climática, cada vez mais o assunto ele vem trazendo essas evidências, né, científicas, principalmente, igual você mencionou, por conta do IPCC, mas também a iniciativa privada também já está partindo muito para essa questão de buscar, principalmente, metas de descarbonização baseada em ciência. Temos aí algumas iniciativas internacionais, como o SBTI, que é o Science Based Targets, que é uma iniciativa global que busca aí trazer a iniciativa privada para essa discussão. Então, é bem importante essa questão, realmente, da gente enxergar o papel da ciência em todas essas discussões, né? E você coloca, Felipe, tem um slide que você fala um pouco aí do sexto relatório do IPCC para 2022 e coloca se teremos mudanças em interrogação, né? Então, eu queria fazer a primeira pergunta. Diante desse cenário atual, que mudança do clima voltou à tona, né? Principalmente na mídia, várias ações, vários países anunciando metas de carboneutralidade até 2050, alguns mais ambiciosos, anunciando até 2030, 2040. Iniciativa, igual eu mencionei, várias empresas também, né? Nós temos aqui no Brasil muitas empresas já comprometidas com metas de se tornarem carbono neutras até 2050. Algumas já anunciaram, como a Nespresso, uma meta para ano que vem, em 2022, muito por conta do negócio também, por estar voltado aí com o setor agrícola, né? Mas o que você acha que é necessário para mudar, para a gente tentar ali, pelo menos os 2 graus, né? Se não for possível 1,5 grau, pelo menos os 2 graus, como é preconizado no Acordo de Paris? Olha, basicamente, nós precisamos de pressão da sociedade que se transforma em vontade política, porque conhecimento nós temos, sempre podemos aprimorar o conhecimento, a ciência ela não para, né? E a ciência é uma boa fonte de conhecimento, não é a única, mas ela é uma boa fonte de conhecimento, porque ela tem alguns elementos importantes. Primeiro, para a gente publicar, a gente tem que passar por tudo que já existe, vamos dizer assim, né? O de mais relevante, que é o famoso capítulo de introdução de cada artigo produzido, ele precisa levantar o estado da arte. Então, assim, tira-se muitos aventureiros e muita ideia de vamos inventar a roda, o mundo não começou ontem, né? E isso na política é muito evidente, até pela questão da própria política, né? Não estou falando aqui de lado A ou lado B, não, porque todos os políticos querem mostrar uma marca para, né, se reeleger e mostram novos programas, novos projetos, e claro, querem deixar sua marca. E aí é importante que a ciência, né, seja parte desse conjunto de informações para tomada de decisão. Por exemplo, esse programa que você coloca de Science Based Targets, né? Porque nós sabemos que as companhias precisam do lucro para se manter, mas elas precisam só do lucro, e o lucro é afetado só por mais 10, mais 20, mais 30%. Não. Então, a ciência pode apoiar isso. A ciência não tem a solução para tudo. A pandemia hoje, né, nos mostrou claramente que a ciência tem um tempo, né? Ela tem um timing, ela tem sim respostas, essas respostas podem ser questionadas, essas respostas devem ser questionadas, então você precisa passar por aquilo que já existe, né? Então, quando eu ponho ali mudanças no sexto relatório, será que vamos ter? Vamos ter aprimoramento, mas será que a gente vai ter uma mudança de rumo? Acho muito improvável, porque a gente não tem grandes evidências mostrando que estamos mudando o padrão das nossas emissões e o padrão do clima de uma maneira que a gente segure 1,5 graus, 2 graus.
Por que a gente não está fazendo isso? Porque, basicamente, os governos, né, e a sociedade estão se mantendo num cenário de business as usual, negócios como sempre, porque temos uma inércia, né, disso. E claro que há movimentos, né, seja no mundo corporativo, seja no governo. Por exemplo, o Estado do Pará agora adotou uma ferramenta científica junto com a gente, tá, para rastrear o seu gado em relação ao desmatamento. E isso incomoda muita gente. Isso incomoda grandes companhias, né? E isso incomoda a maneira como se fazem negócios. Mas mostrou-se uma vontade política e principalmente um timing para mudança, porque você pode atrair recursos, vamos dizer assim, ligados a uma agenda verde, né? Se você tem informação, se você tem vontade política, e se você tem monitoramento, tem muita gente, muito fundo colocando dinheiro para que isso se torne também um negócio. Então, talvez eu me estendi aí na sua pergunta, mas eu acho que são os elementos principais. E a gente sabe que não tem uma bala de prata, né, Felipe? Mudança do clima, a gente tem que buscar diversas soluções, né, para tentar aí, a mitigação e a redução dos impactos, né? E trazendo já um pouco mais para o contexto do Brasil, igual eu falei, não tem uma bala de prata, mas o LULUCF, né, que é a mudança do uso da terra e floresta, é o setor que tem, segundo o quarto Comunicação Nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, é o segundo setor atrás do setor de energia, né? Você mostrou alguns dados ali do SEG, se não me engano lá estava como primeiro, mas está sempre ali em torno de 42% das emissões, energia com 46%, segundo o último relatório aí do MCTI. E temos aí um compromisso, né? Primeiro era uma indicação de zerar o desmatamento ilegal até 2030, na primeira NDC, agora na segunda NDC isso não veio tão explícito, mas na cúpula do clima o Bolsonaro colocou isso, né? Ele falou que o Brasil tem esse compromisso de reduzir o desmatamento ilegal zero até 2030. Você acha que essa seria a principal solução para atingimento da NDC? E o que o Brasil precisa fazer para essas ações e buscar esse desmatamento ilegal zero? Então, as diferenças ocorrem, né, nos inventários de gases de efeito estufa. Trabalhei com inventários de gases de efeito estufa na FIANSA, né? Você também, né, participou, né, naquela época. Sim. Lá, né, como um ator-chave. Existem, né, métricas, né, de contabilidade que refletem aí algumas diferenças, mas o importante é a gente ter ideia o setor-chave. Né? Mudança de uso da terra e agropecuária é um setor-chave, mas isso vai mudar, por exemplo, São Paulo, né? Vai mudar, o setor de energia e indústria é mais forte. Quando a gente compila para o Brasil todo, né, e aí é importante você seguir métricas comparáveis, né? E isso é importante também manter a transparência e coerência disso ao longo do tempo, porque os inventários de gás de efeito estufa, eles são ferramentas técnicas, né, científicas, e que vamos dizer assim, se atualizam. Que bom que se atualizam, né, e se aprimoram ao longo do tempo. Mas eu acho que é importante a gente ter em mente, não ficar olhando a formiguinha enquanto o elefante está passando, né? Se a gente tem uma mudança de uso do solo que fica ali, né, primeiro, segundo, né, acho que a gente tem que se ater ali ao problema que ele está se colocando, principalmente hoje, em função da pressão internacional, né, em cima de commodities agrícolas, em cima, né, das articulações internacionais, recursos internacionais, que por exemplo, o desmatamento impõe ao Brasil. O Brasil está perdendo, né, o lugar de vanguarda ambiental que já ocupou, tá? Inclusive que tive a honra de participar de algumas cúpulas, né, onde o Brasil realmente se colocava como um ator-chave. Estou reduzindo o desmatamento em X mil hectares, X milhões de hectares, isso significa X milhões, né, de
toneladas de gás de efeito estufa, e a agenda era muito colocada com a participação brasileira. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, à mercê, né, das regras que vão ser colocadas pela União Europeia, né, e pelos Estados Unidos, e se a China, por exemplo, resolver comprar desmatamento zero, como é que nós ficamos? Né? Isso é um risco de negócio, é um risco de desenvolvimento nacional. Nós precisamos ter uma valoração do que a gente tem. Nós temos grandes componentes de ativos florestais, nós temos um grande parque agropecuário, e isso pode ser conciliado, né? Com relação ao desmatamento ilegal, primeiro que a palavra é ilegal. Se é ilegal, nós vamos tratar a ilegalidade no tempo até 2030, 2040, 2050. Desculpa, essa é a minha posição. Porque se a gente não tivesse elementos, instituições e informações para atacar a ilegalidade, aí eu concordo contigo. Porque aí eu acho que a gente, assim, ó, então vamos fazer uma agenda aqui de inteligência de dados, de aprimoramento institucional, vamos criar uma força-tarefa para descobrir o problema. Depois de descobrir o problema, a gente faz um plano de trabalho, ações, metas, e assim a gente segue. Mas hoje nós temos instituições fortes, né? Estão hoje, né, com uma penúria de recursos, né, e com problemas, né, por exemplo, o IBAMA, mas nós temos outros, né, a Polícia Federal, os órgãos estaduais, mas o IBAMA também ainda tem um componente muito importante. Nós temos inteligência, nós temos dados, nós temos ciência, nós sabemos onde estão a ilegalidade, mas nós vamos resolver isso em 2030, 2025. Eu, particularmente, discordo dessa abordagem. Acho que a gente deveria falar de metas de desmatamento. A ilegalidade, eu acho que denigre a imagem de um país quando você posterga, né, em anos o seu compromisso com o combate à ilegalidade. Hoje nós temos os elementos para combater, se quiser. Ótimo. Eu vou passar algumas perguntas aí do nosso público. Começar aqui, ainda em cima das NDCs, né? A professora Vera Guarda pergunta: vários países assinaram o Acordo de Paris em 2015. Na sua opinião, por que muitos deles não cumprem? Há uma série de fatores, professora, mas eu acho que retorna para essa questão, que as sociedades pressionam os governos e os governos tomam decisões. Enquanto uma sociedade não se vê pressionada ao ponto de fazer uma mudança no seu ambiente de negócios, né, a gente não vai ter grandes mudanças, a não ser que isso se transforme em uma estratégia, né, territorial, uma estratégia, né, nacional, que, vamos dizer assim, os representantes, né, os governos entendam que é mais vantajoso ir pelo caminho, né, de baixa emissão do que continuar no curto prazo fazendo dinheiro com uma economia que rodou aí há 100, 200 anos baseado, né, nessas métricas e nesses elementos de combustíveis fósseis, desmatamento, né? Então, por exemplo, quando a gente foi fazer, né, vários trabalhos de campo, né, quando se anuncia uma estrada, por exemplo, na Amazônia, a gente chega lá, já tem um pessoal com as vendinhas lá. Não tem estrada, mas tem a venda. Por quê? Aí você pergunta para o cara: e aí, como é que você vai fazer aqui sem mantimento? Não, aqui eu vou aguentar uns 3, 4 meses, quando chegar a estrada eu vou fazer dinheiro aqui para 10 anos. Então, assim, o modelo de negócio é baseado em expansão, muitas vezes, né, uso de recursos naturais e o uso dos combustíveis fósseis, que são altamente subsidiados. Por mais que se diga que, por exemplo, a União Europeia quer avançar numa agenda de biocombustíveis de baixo carbono, eles têm os seus combustíveis fósseis subsidiados. Eles vão cortar isso de uma hora para outra? Não, mas pelo menos eles têm uma abordagem que eu considero que talvez faça mais impacto. Eles escalonam no tempo, né, as porcentagens que precisam ir reduzindo, e isso vai se aprimorando, mas isso é monitorado. Se a gente não monitorar, a gente, né, ou se a gente mudar as métricas, aí a gente não tem base de comparação. Mas eu acredito que, se não há vontade baseada em pressão da sociedade, a gente não vai ter mudanças tão drásticas, não. Ótimo.
Outra pergunta, Felipe, do Rafael Flose. Ele fala aqui que alguns pesquisadores renomados negam o aquecimento global e afirmam que o planeta está em constante mudança e que o aquecimento é algo natural. O desmatamento e poluição interferem apenas na alteração climática local e não tem impacto significativo no contexto global. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que bom que na ciência há espaço para todos questionarem que os modelos, os trabalhos, as análises, as ferramentas precisam ser abertas para escrutínio dos pares. Sem isso, a gente não pode falar em ciência, a gente pode falar em dogma, a gente pode falar em crença, a gente pode falar em ditadura, né? A gente tem que ver a ciência, ou pelo menos a minha visão, que é uma guerra, né, onde você cada vez tem hipóteses, você testa hipóteses, você se debruça sobre os seus erros, né, e os erros que vários outros anteriores cometeram, e você tem que responder a algumas questões, sabendo que aquela verdade pode não durar, né, e ela não deve durar, porque o conhecimento é o caminho, né, não é ali a chegada ali no topo. Então, eu acho perfeitamente normal e que bom que exista pesquisadores, tá, que questionam, mas eu sou do grupo de que também você precisa passar pelas publicações científicas de renome, né? Você precisa publicar em revistas fortes, em revistas de alto impacto, de credibilidade, que tem todo um escrutínio dos seus dados, das suas metodologias, e isso tem mostrado que a corrente que coloca o homem no centro da mudança do clima é muito maior do que essa corrente que não coloca o homem como centro da mudança do clima. Tá? E aí cerca de 3% das publicações são relacionadas a questionamentos desse modelo. E talvez, para mim, que eu tenho um background mais de modelagem computacional, um experimento muito interessante é o seguinte: você coloca todas as variáveis que explicam a mudança do clima hoje nos modelos. Tá? Quando você tira o homem, o padrão, ele não mostra essa elevação da temperatura e os impactos das mudanças climáticas. Quando você coloca o homem, você tem essas variações. Quando eu falo coloca o homem, é toda a parte de uso da terra, emissões de gases de efeito estufa e tudo mais. E quando você pega as outras que explicam a variabilidade climática, né, as forçantes radiativas, né, as mudanças de ciclo, né, de Milankovitch e vários outros sistemas, né, de movimentação da Terra, de interligações entre o ambiente atmosférico, marítimo, superfície terrestre, você não consegue explicar. Tá? Então, a questão hoje a melhor hipótese é que coloca o homem e ele consegue responder e a gente consegue chegar nesses padrões que a gente está vendo. Se a gente não coloca o homem, e aí o questionamento para esses pesquisadores que fica tá, então coloquem outras variáveis que expliquem esses padrões, que esses padrões não possam ser replicados sem essas variáveis. Então, eu sou do grupo, né, de que a mudança do clima, sim, é um fator, né, chave da pressão humana, mas eu considero extremamente normal essa discussão e fico aberto aqui a qualquer questionamento para a gente evoluir, né? A gente não precisa ficar tratando aí também quem pensa diferente da gente como inimigo. Felipe, eu queria agradecer. A gente está chegando aqui ao final das perguntas. Tem várias perguntas no chat que não vamos ter tempo aqui de responder, então a gente manda por e-mail aí, pessoal, e depois o Felipe pode entrar em contato com vocês.